Saudações e bem-vindo. Nos próximos minutos, o passado, o presente e futuro de Moçambique, 50 anos depois da proclamação da independência nacional. A independência foi proclamada 25 de junho de 1975. Hoje, trazemos o testemunho do embaixador Murad Murarji, que é bem-vindo para esta conversa nos próximos minutos. Senhor embaixador, acompanhou o nascimento da nova nação, acompanhou a edificação da nova nação, passam-se precisamente 50 anos. Que memórias traz deste longo processo? Não sei se 50 anos é longo período ou nem por isso. Mais uma vez, meu caro Boaventura, nosso jornalista mor. Modesta parte. Eles chamam assim que é jornalista mor, todo mundo respeita. Aliás, eu respeitava quando estava na RM, eu ouvia, não o conhecia pessoalmente, mas o conhecia pela voz. Eu falava aos meus amigos, principalmente o Barros, e tanta gente que falava, Boaventura, já se reformou. Mas pronto, ainda bem que está continuando na profissão, como eu também estou reformado como diplomata, como embaixador de Moçambique, mas continuando ativa, noutros domínios, noutros sítios, nos locais. Esses 50 anos da independência de Moçambique, é preciso sabê-los contextualizar. Porque muitas vezes a gente vê aquilo que é aparência, aquilo que está à vista, os problemas que a gente tem, as deficiências que a gente tem, mas não olhamos aquilo que foi feito durante os 50 anos. Eu começaria por dizer que os 50 anos, para já mais de metade desse tempo todo, 50 anos, eu vivi fora. Porque estive em missões em vários locais, os 50, se posso dizer, dos 50 vivi 20 aqui no país. Então, mas mesmo assim, permitiu-me eu acompanhar o país de perto, porque eu nunca me desliguei do país, sempre tinha informações, vinha frequentemente. Então, acompanhava a evolução do país, todos os planos que eu ia vivendo. Nós tivemos, desde o início da independência, essa parte que eu acompanhei, porque até 1984 estive no país, nós temos que nos lembrar da herança colonial. O que é que a colonização nos deixou quando eles partiram em 75, foram-se embora todos? Deixaram a administração pública exangue. Todos os funcionários públicos coloniais foram-se embora. O governo que se instalou da Frelimo, o nosso governo, ficou com braços, portanto, ficava sem como pôr a máquina administrativa a funcionar, porque não tinha funcionários públicos. Esse é o grande problema que começa a surgir aí. Então, o esforço que se fez para formar gente, para colmatar essa deficiência que nós tínhamos, que é os funcionários públicos, para a máquina administrativa funcionar. Porque nós temos que ter em conta, em qualquer país, se a administração pública não funciona, não funcionar, tudo o resto para. Por exemplo, na Itália, pode não ter um governo, mas a administração funciona. Os governos caem, mas a administração está lá, a máquina não para. Aqui não, parou mesmo. Quer dizer, mas a Frelimo fez um grande esforço de formar gente, tirou gente que estava estudando, olha, interrompam os estudos, venham apoiar o país a avançar. Esse foi o grande problema que nós tivemos, a saída dos portugueses. Mas a propósito, senhor embaixador, quando Moçambique proclama a sua independência nacional, imaginava este quadro da fuga imediata de quadros portugueses? É uma situação natural. É uma situação natural? Natural, sim, porque acontece que normalmente o colono nunca aceita desvincular-se daquilo que eles pensam que foi a sua conquista. Segundo ponto, que é outro tanto constrangimento que nós tivemos. Logo após a independência, começa a guerra de desestabilização. Dos 16 anos. Que foram mais de 16 anos. 16 anos foi em 92 quando se assinaram os acordos, mas em seguida houve uma continuidade de problemas criados ainda ainda os resquícios da guerra. Houve conflitos no sul, no centro, e depois escaramuças aqui e acolá. Digamos, a paz não foi totalmente conquistada. Quer dizer, as armas silenciadas, não. A coisa continua. Houve esforços que o Breno Chissano fez, e teve vários encontros. Eu ainda estava cá no país, estava na presidência, muitos encontros que o presidente Chissano fez ali, na Assembleia da República, quando da Câmara, para se encontrar uma solução de pacificar definitivamente o país. E depois foi-se andando. O presidente Chissano saiu, veio o presidente Gabusa, os esforços sempre continuaram para pacificar o país.
Este foi o segundo problema que nós temos. Como consequência da guerra, houve deslocamento de populações. Populações saíram do campo para a cidade. As cidades nossas não estavam preparadas para receber tanta gente que vinha do campo. Traziam os seus hábitos do campo. Não estavam habituados a viver na cidade. Porque viver no campo é uma coisa. Tu fazes as tuas necessidades, não importa onde. A natureza própria encarrega-se de limpar, guardar tudo isso. Mas na cidade, não. Nós fomos assistir, o governo assistiu o que aconteceu, a invasão das pessoas saíram, porque queriam um refúgio. Queriam se refugiar, uma forma de se proteger também das suas vidas. E ainda hoje as grandes cidades moçambicanas se ressentem desta Se situação. ressentem isso, porque não estavam preparadas para isso. Uma capital como Moçambique, que estava mais ou menos projetada para umas 500 mil pessoas, recebeu mais de 3 milhões. E onde é que vais albergar essa gente toda? Então, esse foi o segundo problema como consequência da desestabilização. Na sua opinião, Sr. Embaixador, o que é que terá causado a Guerra dos 16 anos? Isso, sabe que a colonização sempre cria ou forja inimigos contra o novo poder que se vai instalar. Então, inventa sempre dissidentes, oposições, não sei o quê. Então, e como nós tínhamos na fronteira ao lado o Zimbábue, que era nessa altura a Rodésia, com Ian Smith lá, que também com problemas, que era uma colónia britânica, a África do Sul, com o Apartheid, a Namíbia, era uma colónia também, que era uma colónia, estava sob o domínio da África do Sul. Então, tudo isto à volta criou condições para que a destabilização de Moçambique não fosse tão difícil assim. Então, movimentaram-se as forças todas contra nós. A Apartheid, a Ian Smith, lembra-se dos bombardeamentos da África do Sul, bombardeamentos de Ian Smith. Tudo isso se passa nos 50 anos. Mas a guerra, propriamente dita, foi feita, tirando a questão dos bombardeamentos do regime minoritário da Rodésia do Sul e também do apartheid na África do Sul. A guerra da guerrilha acabou sendo feita pelos moçambicanos. Sim, claro, foi, claro. Nunca foram estrangeiros que vêm lutar. Sempre criam um grupo de moçambicanos para se rebelar contra o governo instalado. Foi o que aconteceu aqui. Por isso que dificilmente tu podes classificar esta guerra. Mas pronto, nós estamos todos já mentalizados, convencidos que pronto, éramos nós moçambicanos uns contra os outros. Significa que somos vulneráveis a alguma manipulação. Até hoje. Até hoje. Em prejuízo do nosso Até próprio país. hoje continuamos a ser manipulados pelo exterior. Todas as confusões que vivemos depois das eleições, de onde é que vem? Isso não vem da nossa cabeça. Que é verdade que temos problemas. Que temos problemas, digamos, de fome, de miséria, não sei o quê. Mas como consequência desses problemas que foram criados no passado. Essa guerra destruiu o país. Essa destabilização destruiu o país. As infraestruturas, mais do que a própria Frelimo destruiu quando tempo do alternado. Nós vimos pontes, estradas, tudo cortado. Não se podia ir daqui para Marraquém, não se podia ir. Tinha que ser escoltado. Tudo cortado, daqui a Sul, tinha que ser escoltado. Portanto, era uma situação muito complicada esta. E agora é a mesma coisa, estamos a ser manipulados. A gente vê claramente que é uma manipulação que está a acontecer. Quando vês moçambicanos a escreverem coisas contra o seu próprio país, o que é isso? Eu não vejo um francês a escrever contra o seu país. Ok, pode criticar, mas não da forma como nós conduzimos as coisas aqui. Este é outro. Depois vieram, além da estabilização que eu falei aqui, a questão das calamidades, que foi o rol da tragédia que nós tivemos aqui. Ciclones, cheias sul, centro e norte. Você lembra-se como é que foi aqui? Eu estava cá, as cheias aqui em Gaza, em Limpopo, tudo intransitável. Para ir daqui para Bilhante, tínhamos que ir de barco, dali de Palmeiras, apanhar barcos para ir do outro lado. Isso foi difícil. Nós tínhamos casas no Bilhante, não sabíamos como ir lá, tanto abastecer as pessoas que estavam lá. Portanto, o centro foi a mesma coisa. Outras cheias também lá. Tragédia total. Fomos já ao norte. Portanto, as cheias ocuparam o país todo. As cheias. Os ciclones. Vários ciclones que tivemos aqui. O último, este Idai, destruiu a beira toda. Eu fui ver a beira, agora que estou na Guiné Equatorial, vim aqui, fui ver a beira como estava a beira. A beira estava
Não, a Beira estava, não sei como está agora, mas totalmente destruída. Eu não reconhecia a Beira. Mas totalmente destruída, com o ciclone do Idai. E eu consegui mobilizar a Guiné Equatorial para apoiar Moçambique para fazer face a esses problemas da Beira. Veio o ministro dos Estrangeiros da Guiné Equatorial, esteve na Beira com um donativo de $2 milhões para apoiar também com o contributo de Moçambique. Houve uma conferência da União Africana em Malabo também, a Guiné Equatorial meteu mais $2 milhões para apoiar Moçambique. Portanto, houve uma movimentação internacional para apoiar a Beira. Não sei como é que está a situação da recuperação da Beira, mas a Beira estava destruída, totalmente destruída. Senhor Embaixador, o contexto da guerra Moçambique, perdão, da Guerra Fria em que Moçambique nasce, de que forma é que terá pesado para toda uma situação que o país viveu logo a seguir, tirando a situação regional que já pode Sabe citar? que, não sei se na minha primeira entrevista, eu falei qual era o mantra nosso, diplomacia moçambicana. A guerra, esta nossa guerra com a Renamo, não sei quantos, foi no contexto do confronto este-oeste. Então, nós conseguimos mobilizar amigos de um lado e amigos do outro lado. Conseguimos reunir, portanto, um consenso sobre o que se passava em Moçambique. Isto foi produto da diplomacia moçambicana, que conseguimos fazer amigos tanto no Ocidente como no Oeste. Portanto, o Moçambique ganhou a guerra, não só por causa da guerra em termos de armada, mas também diplomaticamente falando. Eu estava em França na altura, quando as coisas estavam quentes aqui. E trabalhamos com os franceses. Os franceses mobilizaram-se para apoiar Moçambique para negociar os acordos de paz. Eu estive na Costa de Marfim com o presidente Chissano. Tivemos uma semana inteira a conversarmos a ouvir os conselhos do presidente da Guiné Equatorial, da Costa de Marfim. Estivemos no Gabão, ouvimos o Omar Bongo. Estivemos no Senegal, ouvimos o Nassatou Diouf. Estivemos no Mali, tivemos o Traoré. O presidente andou em todo o mundo a ouvir opiniões, aconselhamentos, tudo isso. Portanto, nós mobilizamos todo mundo a favor para que esta guerra parasse em Moçambique. Portanto, foi um trabalho no contexto de que estamos a falar agora do conflito este-oeste. Tanto os americanos também, é verdade, mas nas suas maneiras de ser, de agir, também nunca foram contra nós. Nós tivemos muito apoio americano em várias vezes, a parte económica, por exemplo. Então, isso em Moçambique, em termos de diplomacia, foi muito eficaz. Onde é que Moçambique aprendeu a fazer tudo isso? Ou seja, a diplomacia moçambicana, em que se inspirou? Inspirou-se na luta armada, que também é verdade que os nossos camaradas da luta armada, que tinham várias frentes em vários países aí, nas Nações Unidas sobretudo, conseguiram mobilizar apoio a Moçambique. Conseguiram mobilizar apoio a Moçambique. Portanto, Moçambique, aliás, nós tínhamos aquela organização de CONCP, que é uma organização, digamos, dos países da língua portuguesa, que se apoiavam mutuamente em termos de apoio diplomático e articulação também da luta. Isso ajudou bastante. Nós tínhamos os países do norte, Marrocos, que apoiam bastante a luta armada, portanto, a libertação nacional. Portanto, nós tínhamos esse trabalho diplomático feito antes da independência, que ajudou bastante também que nós, os mais novos, prosseguíssemos o trabalho que os mais velhos fizeram. Esse Sharfuddin Khan, Alberto Sitoli, o Banzi, Francisco Banzi, o Panguene, o Armado Panguene, o Jacinto Veloso, o Oscar Monteiro, todos esses que estiveram Pascoal Mucumbe, todos eles eram da frente diplomática, Marcinho dos Santos, faziam parte da frente diplomática, estavam sediados em várias capitais africanas, europeias e nos Estados Américas. Portanto, todo esse trabalho de Moçambique, que nós continuamos depois da independência, já havia sido feito. Já havia como disse, precedentes anteriores que nós temos que continuar. Portanto, foi fazendo a luta armada, ao mesmo tempo aprendia a fazer as coisas. É isso mesmo, sim, é isso mesmo. Senhor Embaixador, Moçambique não só tem o registro dos conflitos que seguiram a proclamação da independência nacional, sendo que o maior marco deste período é precisamente
a proclamação da independência nacional. Depois temos outro marco assinalável que foi a manutenção da soberania nacional. Que outros marcos pela positiva pode identificar nestes 50 anos do país? Sabe, nós muitas vezes, eu quando estava na CPLP, e o trabalho que nós fazíamos na CPLP, e depois muitas críticas que vinham em relação à CPLP, eu dizia sempre, é que nós não nos olhamos ao espelho para vermos o que é que nós somos, quão bonitos somos. Da mesma maneira, eu digo em relação ao nosso país. Eu que conheço o mundo, neste momento estou a viver em África, num país africano, há 8 anos. Eu conheço aqueles países africanos todos francófonos. Eu andei naqueles países, estou andando naqueles países aí. Eu quando vejo aqueles países, vejo o que é que nós aqui fizemos. Eu disse, mas por que criticamos o nosso país? Por quê? Qual é o nosso problema, nós moçambicanos? Se eu vejo aqueles países que já estão independentes há mais de 70 anos, como independentes, alguns 80, não sei, mas são há mais tempo independentes que nós, o que é que fizeram? Não há nada visível. Tirando a Costa de Marfim, os Camarões, esses dois, mais ou menos. O resto, miséria total. Mas tem mais recursos, tem tanto quanto recursos quanto nós, que já vem explorando há muito tempo. Eles têm ouro, têm ferro, têm não sei o quê, mas minerais estratégicos têm aqueles países. Ainda ontem estava conversando com um cozinheiro nosso, moçambicano, que foi trabalhar para a Guiné Equatorial e que agora está a trabalhar na Guiné-Conakry. Está com uma empresa Rio Tinto, está numa mina de ferro na Guiné-Conakry, que é independente, país de Século Touré, está independente há quantos anos? Ele disse assim, embaixador, isto aqui nem Xai-Xai. Este país nem Xai-Xai se compara a Xai-Xai. E há quantos anos está independente? Tu vês o país de Moçambique, tu vês Maputo, tu vês Beira, vês as construções que não acabam. Porque uma das coisas que a guerra da Renam nos trouxe problemas, não só a questão das pontes, não sei quantos, mas do turismo. O turismo dá dinheiro. O turismo nosso ficou parado. Desemprego, cria desemprego. As indústrias de caju ficaram paradas. Não, a indústria de caju foi destruída. Destruída, isso mesmo. Por imposição do Banco Mundial. Isso mesmo, que ia chegar lá. Os acordos de Bretton Woods, que nós tínhamos que parar de fabricar aqui, de processar o caju aqui, porque tínhamos que fornecer à Índia a matéria-prima para a Índia, para as fábricas da Índia. E desemprego total nas fábricas todas, norte, centro e sul. Aqui a diplomacia moçambicana não conseguiu impor-se para contornar esta imposição da Bretton Woods. Isso era muito complicado. Era bastante complicado, porque eram programas de ajustamentos estruturais, que nós fomos obrigados a entrar. Para todos sermos membros do FMI, fomos submetidos a esses programas muito duros, severos programas. Moçambique tinha alternativa à adesão às instituições da Bretton Woods? Não tínhamos, naquele momento não havia alternativa nenhuma. O que eu penso, né? Que não havia alternativa nenhuma. Disse que na altura passava por uma asfixia econômica. Asfixia, sim. Agora, o que era importante, o que exigia dos países submetidos a este tipo de programas, era um esforço para desenvolver as suas capacidades internas. E isso aí já vem o propósito da capital humano que nós não tínhamos. O capital humano que é o fundamental para qualquer país. Nós não, aí descuramos um pouco. E onde é que nós estivemos bem nestes 50 anos? Não por culpa dos outros, sim, mas por nossa própria culpa. Eu falei aqui das calamidades, falei disso aqui, tanto destruição de tecido humano, tudo isso. Porque reconstruir um país, hoje, o presidente Chapo está fazendo um trabalho excelente. Ele está a pacificar o país. Isto que aconteceu no ano do Conselho de Estado é extremamente importante. É que este diálogo inclusivo que ele iniciou, espero que continue no mesmo ritmo, que poderá dar resultados, porque as pessoas que é preciso que acalmem um pouco e que assumamos a consciência de que o país é nosso, nós é que temos que construir. Neste momento é a fase de reconstrução do que foi destruído durante estes últimos meses e continuar a construir o país, a nação moçambicana. Se nós formos capazes de definir prioridades corretas, eu digo sempre, na minha maneira de ver, nós devemos priorizar a questão do capital humano. Se nós conseguirmos reter os nossos quadros,
formar mais gente capacitada. Não temos que importar estrangeiros para vir fazer coisas que nós podíamos fazer. Aí sim, nós vamos avançar. Porque temos tudo aqui, temos todos os requisitos para poder avançar. Então, mas mesmo assim, porque há muitas fábricas que fecharam, muitas coisas fecharam, por razões ou outras, por crise internacional, também não esqueçamos que nós estamos metidos numa coisa global, num mundo global. E aí, quando se toca um ponto ali, tem reflexo aqui. Portanto, tudo está ligado, é uma máquina. E por isso, dificilmente tu podes correr sozinho. Tens de correr sempre no mesmo ritmo que os outros impõem. Senhor Embaixador, nestes 50 anos da independência nacional, Moçambique não só andou o mundo para a pacificação do país, como também ajudou a pacificar muitos outros países. Sabemos das missões que Moçambique foi cumprir, por iniciativa do Sistema das Nações Unidas, mas também por iniciativa da União Africana. Pode partilhar o conhecimento que tem sobre o papel que Moçambique teve e continua a ter no âmbito já externo, para ajudar a pacificação de outros países, sobretudo. Sim, o ponto sempre que nós utilizamos, e o presidente Chissano era muito, portanto, assumia com muita convicção esse ponto, era o diálogo é a parte mais importante. Qualquer guerra, mesmo aí estamos a ver a questão da Ucrânia, não sei o quê, o diálogo, se não houver um diálogo, as armas não vão resolver o problema. Tem que se encontrar uma plataforma de diálogo em que as partes respeitem a outra parte. No caso de Moçambique, a nossa contribuição tem sido feita. Eu não tenho participado ultimamente, não. Mas é a questão de promover o diálogo. Tentar. Porque temos casos de Guiné-Bissau, que tem problemas que nunca mais acabam. Temos, falando de parte das antigas colônias portuguesas, né? Angola já mais ou menos as coisas estão mais calmas, agora estão a arrebentar de novo. O que vai dar a Angola, não sei. São Tomé é mais ou menos. Cabo Verde é o mais calmo de todos, porque aí também a independência deles foi ganha através de Guiné-Bissau. Enfim, mas esses problemas todos aí, mesmo o Brasil, por exemplo, o Brasil tem uma confusão aqui. O Brasil está é um barril de pólvora que está ali. O que é que vai acontecer com tudo isto? Não sei. É um país enorme, com muitos recursos, que podia ser, já estava caminhando para ser a sexta potência mundial, o Brasil. Mas hoje já não sabe em que lugar é que está. Porque tem tudo para vencer o Brasil. Este é um país também que está enfrentando grandes situações complicadas. Mesmo os países europeus. Se vamos ver um a um aí, Portugal está totalmente numa catástrofe também, para ver essa invasão de imigrantes lá. Eles já não sabem como fazer com aquele gente que está lá. Há zonas em Portugal que são Brasilândia. Os brasileiros dizem, vocês vieram para cá explorar, agora nós também estamos aí para explorar também, para vir recuperar aquilo que vocês foram tirar lá. Então, o mundo está todo ele desestruturado, digamos assim. Tem que encontrar um novo caminho, uma nova forma de governação que os países todos precisam, não é só Moçambique. Voltando ainda ao contexto em que Moçambique nasce, se Moçambique tem proclamado a sua independência nacional, sem a situação na região que passava pelo regime minoritário de Ian Smith na Rodésia do Sul e também pelo regime da apartheid na África do Sul, igualmente sem a Guerra Fria. Qual é o futuro que o país teria tido? Isso tinha que ser um adivinho, não é? Mas teria passado a mesma situação? Talvez sim, talvez não sei, porque temos que ver também a conjuntura interna também, porque como é que era. Porque sabes que Portugal deixou-nos aqui quase 90% de analfabetos. Acima de 90%, sim. Acima de 90%. É muito. E tu não podes governar um país com analfabetos. Não podes. Tens que fazer um treinamento, formar gente, não sei quanto, tudo isso. Então, isso é... A má governação muitas vezes resulta porque não tens pessoas capazes de o fazer. De fazer corretamente. De levar a cabo corretamente as políticas definidas por pouca gente que está no governo, que ainda é lúcida que está no governo. Nós outros que não temos essa capacidade, vamos ter problemas de implementar isso. Então, vai dar sempre os problemas que vão nascer de pobreza, habitação, não sei o quê, saúde, educação, muitos problemas vão nascer. Então, aí vem conflitos sociais. Vêm os conflitos sociais, vêm aí por causa dessas carências que há aí.
Por que é que há conflitos sempre por causa da fome? Porque não se produz, não há comida suficiente para todo mundo. Não há saúde suficiente para todo mundo. Não há escolas suficientes para todo mundo. Então, é tudo isso. Porque muitas vezes nós cometemos o erro de queremos formar em quantidade, não em qualidade. Criamos uma universidade em toda... Só em Manjacasa que não tem universidade. Todo lado está cheio de universidades aqui. Haverá quadros capazes, competentes, para gerir uma universidade. Fazer medicina, não sei quanto, todos esses cursos complicados. Engenharias, que são complicados. Equipamentos caríssimos. Eu não vejo que seja capaz, sejamos capazes disso. Eu acho que temos universidades a mais. Nós devíamos apostar, precisamente, nos que sabem saber fazer, que são as escolas politécnicas, as escolas, a gente chamava escolas de artes e ofícios, que antigamente. E isso são aqueles que sabem. Hoje procuras um carpinteiro, não apanhas, bom carpinteiro. Eletricista, não apanhas. Porque todo mundo quer ser doutor, quer ser engenheiro, mas que não sabe nada. Nestes 50 anos também passamos por uma fase em que vimos os nossos valores hipotecados. Emerge o fenômeno da corrupção. É verdade que a corrupção é das práticas mais antigas do mundo, mas nós, moçambicanos, quando nascemos como país independente, não se falava tanto disso. Muitos valores que têm a ver com a integridade estão quase hipotecados na atualidade. De onde é que isto vem, na opinião do Sr. Embaixador? Só que aceleraram-se atualmente, mas já havia indícios no passado. Eu vou contar uma cena que vem no meu livro, que esse meu amigo Moussa Kalou, que eu falo muito nele aí, que era o nosso estratega em montar o esquema de roubar tangerinas na casa do embaixador. Tangerinas, mangas e bananas. Nós montávamos um esquema como roubar aquilo. E aproveitávamos o dia 13 de maio, dia da procissão. A procissão saía da casa do embaixador para a igreja lá em um moinho. Então, aproveitava aquela multidão toda para roubar. Então, íamos roubar. Então, uma vez, já não foi na procissão, foi durante o dia, a roubar tangerinas. O guarda da administração apanhou-nos, eu e o Kalou. Fomos levados à casa do terceiro secretário, terceiro oficial, ok. Ficámos ali presos, para escapar. Vocês aqui estão lixados. Então, o Kalou tinha 10 escudos no bolso. Tirou 10 escudos, deu à polícia. Português. Não, era um moçambicano, polícia negro. Toma lá o guarda. Polícia do regime português. Sim. Toma lá os 10 escudos portugueses. Deixa-nos sair. O guarda aceitou os 10 escudos, deixa-nos sair. Então eu escrevo no livro, a corrupção já vem de longe na polícia. Portanto, não começou hoje. Bom, ok, era um mini corrupção, tudo isso. Mas a avidez da pessoa, do ser humano, querer mais, não se contenta com menos, quer mais, leva as coisas a crescerem. E depois assume dimensões que muitas vezes são proporções que não são controláveis. E a corrupção está em todo lado, todo mundo está lá. Com maior nível, mas está lá, em todo lado. Tu vais os países europeus, mentira, têm. Aliás, eles que nos corrompem muitas vezes. Vem aí, suborna-te para querer fazer não sei quantos. E tu pensas que tu é que és o corrupto, mas ele também está a corromper. Ele também está a corromper, ele também está a contribuir para isso. Em vez de ajudar, vamos lá fazer as coisas como deve ser, não, ele ajuda a fazer as coisas como não deve fazer. Como não deve fazer. Então, essa corrupção é um mal geral que tem que ser combatido de uma forma, tanto são questões sistémicos, tem que ser combatido estamos com políticas muito claras e também de melhorias de condições de vida também. Tem que haver com melhoria de condições de vida também. E sobre as opções que tivemos para desenvolver o país, fomos mais felizes ou nem por isso não conseguimos erradicar a pobreza como era a expectativa de muitos moçambicanos? Aliás, o maior sonho dos libertadores da pátria passava pela conquista da independência, isso conseguiu, mas acima de tudo a prosperidade de todos os moçambicanos. Nós temos que voltarmos a dedicar-nos muito às zonas interiores, zonas rurais. Que as pessoas produzam no campo, vivam no campo, porque não é na cidade, com pessoas que não fazem nada aqui na cidade,
Porque, às vezes, diz fome, fome. As pessoas estão cá, não têm comer, não têm como comer. Mas num campo as pessoas não se queixam muito, tem tempo, porque produzem para mandioca, não sei o que, cana, não sei o que. Mas aí é que temos que. O desenvolvimento interior dos países, o governo tem que apostar muito nisso. Que as pessoas se retenham lá, criar condições de saúde, de educação, porque tudo isso, a pessoa não ter falta, a ausência destes problemas, por exemplo, questões sociais, que é saúde, educação, isso sim, é que vamos erradicar a população. Por enquanto, ainda estamos muito longe de chegar a esse ponto. Ainda estamos muito longe. Ainda temos que ver, de facto, se este quinquênio, se deslocamos as nossas políticas mais para o interior, atacarmos o interior, já temos água, eletricidade, mas temos que avançar com mais projetos no interior, dedicarmos mais no interior, zonas rurais, tanto pensar que as cidades são, portanto, cidades satisfazem outras necessidades, mas tem que começar dali. Agora estamos na era do gás, resolve os grandes desafios de Moçambique? Não sei, não sei porque eu sempre venho sempre para trás. Naquele tempo, nós participávamos dos Conselhos de Ministros alargados, que o Presidente Samora fazia. Permita que eu faça uma citação de uma das sessões do Conselho de Ministros. Nós estive lá. O Presidente Samora Machel dizia, numa sessão alargada do Conselho de Ministros, e vou citar, esqueçam o petróleo, só nos vai dividir. Mas esse é meu livro. Vamos-nos matar uns aos outros. Temos os portos, os caminhos de ferro, o turismo, que o Sr. Embaixador citou, a agricultura, os nossos serviços, os quais são muito eficientes, e a nossa vasta, rica cultura. Aprimoremos tudo isso, que seremos muito ricos sem petróleo. Infelizmente, a derrapagem foi enorme e o caos brutal. Eu escrevi isso. Acho que sim, mais ou menos assim. Mas é isso mesmo. Ele disse, pega os países que têm petróleo, que desenvolvimento é que tiveram? Nigéria, Angola que está a começar, Gabão, todos aqueles países da África Ocidental têm petróleo que nunca mais acaba. Mas o que é que fizeram? A Guiné Equatorial não. Desenvolveu muita infraestrutura. Tu vais ver estradas naquele país, a parte social, a habitação, desenvolveu muito. Bastante mesmo. A Guiné Equatorial avançou muito com o produto do petróleo. Agora aqui o Presidente Samora dizia isso mesmo. Efetivamente, nós vivemos neste país com base nesses produtos que estamos a falar. O turismo. O nosso camarão, que era o petróleo de Moçambique, era o nosso petróleo. O caju, castanho de caju, era também outro petróleo de Moçambique. Os serviços para os países do interior, tanto África do Sul, Zimbábue, Malawi, Zâmbia, que prestavam os portos da Beira e de Maputo, e de Nacala, a linha de ferro de Nacala. Portanto, tudo isso permitia que a balança de pagamentos de Moçambique fosse excelente sedentária. Portanto, não era preciso o petróleo para... O petróleo, o gás, pode ser uma mais-valia para grandes projetos, naturalmente, de infraestruturas, não sei quanto. Mas países, pergunto-me eu, países como Suíça, não sei quantos, que estão desenvolvidos, não tem nada disso. Não tem isso. Sr. Embaixador, falamos há pouco daquilo que foi a contribuição de Moçambique e continua a ser emissões para encontrar solução para várias situações que afetam alguns países. E certamente que não estaríamos a ser justos se não destacássemos o facto de o Sr. Embaixador ter dirigido a comunidade dos países de língua portuguesa, a CPLP. O que é que pode partilhar enquanto esteve lá a dirigir a CPLP? Olha, a CPLP é uma organização que foi criada, tanto em 96, 97, por um embaixador do Brasil, tudo isso. Mas a CPLP era mais ou menos que nós já tínhamos os PALOPs, que era uma continuação do CNCP. Os 5 países africanos de língua portuguesa. Nós criamos PALOPs, pusemos a função dos PALOPs, Brasil e Portugal sentiram-se marginalizados. Então, queriam ser observadores do PALOPs. O Brasil chegou a ser, parece-me, não sei. Mas, então aí viram-se excluídos. Agora, como fazer com que, para colmatar essa situação? Então tiveram a iniciativa, o embaixador, não sei como é que se chama o nome dele agora, começou a fazer
temos uma ronda para os países da língua portuguesa para criar a ideia de criar uma comunidade dos países da língua portuguesa. Começaram por criar o Instituto Internacional da Língua Portuguesa em Maranhão. Começou por aí, foi antes da CPLP. O presidente Santos esteve lá em Maranhão. E então, ok, a coisa continuou e chegou-se à conclusão que sim, ok, todo mundo ficou de acordo, vamos criar essa comunidade. O Simão, que era ministro dos Estrangeiros, ainda... Porque eles queriam o que é? Os portugueses e brasileiros. Era a língua. Queriam promover a língua portuguesa. Nós tínhamos o Instituto Internacional da Língua Portuguesa. Por que queremos criar uma outra comunidade para promover a língua? Gastar dinheiro para quê? Para buscar da língua? Então, se tinha, como se chama isso? Cooperação político-diplomática, a língua portuguesa. Simão disse que não. Temos que introduzir também uma coisa muito mais importante, que é a cooperação. Cooperação, tanto entre os países, em áreas sociais. Saúde, educação, ambiente, tudo isso. Foi uma resistência forte dentro do antigo ministro dos Estrangeiros de Portugal, que é o Barroso. Simão disse, ok, se vocês não querem isso, então Moçambique não associa esses projetos. Não vamos associar esses projetos. Mas foi uma negociação, assim, até que finalmente os portugueses aceitaram introduzir a componente de cooperação no projeto de criação desta comunidade. Então a comunidade foi criada, ok, em 96, o primeiro secretário executivo foi o antigo primeiro-ministro de Angola, Marcelino Moco, e depois deram-se vários secretários executivos, mas a comunidade não andava. Estava ali, pronto, fazia umas coisinhas, cima era ali, cima era lá, mas ninguém sabia o que era isso, mesmo aqui nós em casa não sabíamos. Eu estava na presidência quando isto foi criada, a CPLP foi criada, eu nunca me interessei por isso. Eu sabia que existia, mas era uma comunidade de vez em quando se encontravam. E teve uma cimeira aqui em Maputo, em 98, se não souber, estava na presidência. Entretanto, quando eu vou para o Brasil, estou a encurtar um pouco as coisas, né? Num dado momento, aí liga-me o ministro Balói, era a vez de Moçambique ter um secretário executivo. Então, diz-me assim, olha, Morargi, prepara-te para ir para Lisboa. Diz, fazer o quê? Para ser secretário executivo da CPLP, Moçambique vai te propor como isso. Diz, mas como assim? Eu não entendo nada disso. Não. O presidente Guebuza decidiu. Tens de ser tu. Tu és a única pessoa que pode pôr aquela organização na linha. Eu disse, isso vai ser muito complicado. Ok, eu aceitei, disse, mais uma vez, a frase do Dr. Reu Baltazar, perante o inimigo, o camarada Isaac não recua, avança. Eu avancei para Lisboa. Então aí cheguei a Lisboa, vi que aquilo era uma confusão total. Aqui, quer dizer, era uma organização parada, porque todas as decisões têm que ser tomadas por consensos. Então, para comprar um lápis, um caderno, qualquer coisa, todo mundo tem que estar de acordo. E sempre havia 2, 3 ovelhas ranhosas aí que não queriam. Brasil, Portugal, sempre opunham-se a tudo que era avanço da CPLP. Então eu disse, olha, todos os países estão lá, disse, olha, sabem que a comunidade vai completar dentro de em breve 20 anos da sua existência. O que é que nós fizemos até agora? Temos que fazer o balanço dos 20 anos da organização e traçamos uma nova visão estratégica para o futuro. Eles não queriam. Disse, não temos mandato para discutir isso. Disse, ok. Então, vou fazer o seguinte, vou fazer um debate informal que não engaja nenhum governo, que não compromete nenhum governo. Falei com o ministro Balói, encontramos em Addis Abeba. Disse, ministro, tem esta ideia, assim. Avança lá. Muito bem isso. Avança lá com essa ideia, digamos, de criar uma nova visão para a CPLP. Eu falei com o meu amigo Fernando Nunes, da Visa Beira. Eu disse, Fernando, eu preciso de um local em que tu nos ofereces como patrocínio para os embaixadores aqui. Somos mais ou menos umas 20 tal pessoas aí, com o staff e tudo isso. Os embaixadores são 11 ou 9, nessa altura eram 8 ou 9. Mas o staff, somos máximo 20 pessoas. Então ele criou condições num hotel que ele tem, onde ele produz vinhos, Casa da Ínsula, aqui nos hotéis. Aqui. Ficamos lá 3 dias, fechados lá, fazer o debate. Este é um debate informal, não engaja ninguém. Pelos meus conselheiros aí, tomarem notas, tudo que foi dito lá. Produzimos um documento, portanto, um rascunho de visão. Eu digo, ok, temos este documento aqui para os embaixadores. Não, isso não. Ok, não vos engaja. Muito bem.
Eu preparo o documento, eu, como tenho autoridade para me dirigir ao Conselho de Ministros, ao chefe de Estado. Quando fomos a Timor, eu levei o documento, apresentei aos ministros, olha, está aqui o que eu penso que devemos fazer. Os ministros, a Cimeira, adotou de que era preciso, de facto, criar um grupo de trabalho para preparar uma nova visão estratégica, que devia ser aprovada na Cimeira seguinte. Aqueles ficaram amarrados, os embaixadores. Então, preparou-se esse documento, da nova visão estratégica, levei a visão estratégica para o Brasil, na Cimeira, foi a minha última Cimeira, que terminei mandato lá, e apresentamos assim, na Cimeira de Brasília a nova visão estratégica da CPLP, que redefinia tudo que estava lá. A componente empresarial da CPLP, que eles não queriam saber, a cooperação económica e empresarial, criar condições para que as empresas nossas possam atuar, quer dizer, o governo criar condições para que as empresas possam atuar no vasto espaço da comunidade. Através dos impostos, não sei quanto, revisão disto, aquilo, portanto, todas aquelas condições que são exigidas para investimentos, as leis dos investimentos, a harmonização das leis de investimento, dos impostos, tudo, a mobilidade dos empresários. Portanto, que era preciso criar condições para que as empresas possam movimentar-se, fazer negócio no espaço comunitário. Isso foi aprovado em Brasília. Ficou conhecido como a minha visão, a visão estratégica do Murargi. Depois eu terminei meu mandato lá, a seguir, portanto, houve uns secretários executivos mais fracos, menos fracos, não sei quem, não conseguiram ir avante, continuaram a dar ritmo que eu tinha dado à organização. E a CPLP está naquela fase assim um pouco, neste momento, de novo, de letargia, que é preciso ser sacudida de novo. Senhor Embaixador, 50 anos depois da independência nacional, grandes desafios para o país, a pensar no futuro. O futuro é muito... quer dizer, o futuro é para todos nós. Não é? Quer dizer, todos nós temos que contribuir para isso, na reconstrução e construção da nação moçambicana, desenvolvimento económico e social, para tentar resolver o máximo possível, pelo menos nos próximos 5 anos, tentar reduzir os níveis de pobreza que nós temos, níveis de, portanto, a questão de saúde, educação, habitação, sobretudo as camadas mais jovens, porque aí a nossa atenção tem que ir para lá. As camadas mais jovens necessitam ser a nossa prioridade neste momento, porque são eles o futuro do país. Esse é o grande desafio que o país tem, que o Estado, o governo tem, que o presidente Chapo tem. Ele está fazendo um trabalho extraordinário, mas é isso que nós queremos. Todos nós não somos demais para construir o país. Todos nós somos necessários. O país celebra estes 50 anos, tanto neste 2025, abraços com mais um conflito que não podemos citar aqui, na província de Cabo Delgado. Senhor Embaixador, que soluções possíveis? Eu penso que, muitas vezes, eu tenho ouvido aqui diversas opiniões aqui que estou cá no país, que muitas vezes aquilo que se diz do que se passa lá não é bem verdade. Muitas vezes o que se diz lá. Há pessoas que estão lá, comerciantes, não sei quando, dizem que a propaganda que se faz na Sul é um pouco exagerada. Porque o que acontece é que as ONGs, que não estão interessadas que aquele projeto de petróleo e gás avance lá, eles criam todas as condições para dar uma má informação do que se passa. Portanto, propaganda do que se faz. São ONGs que estão manipuladas para criar esse clima, digamos, de que a instabilidade em Cabo Delgado é muito forte, para desencorajar as empresas que estão lá. E então, mas já retomaram os projetos todos. Porque se vê que a situação está mais ou menos controlada. Pelo menos eu tenho conversado com o ministro da Defesa, meu amigo, o Chome. Então ele disse que, embaixador, fica calmo que as coisas estão sob controle. Mas vemos todos os dias imagens de populações a sofrer sofrem, a deambular de um lado para o outro. Sim, eu sei isso. Mas está bem, mas é a situação que estão tentando resolver esses problemas. Mas eu penso que a situação vai se normalizar. Não tem como. E agora, com nós novos, não. O envolvimento das forças do Ruanda, de novo, com as nossas forças que estão a ser formadas, porque há um grande processo de formação de forças que a União Europeia está a apoiar Moçambique na formação das Forças Armadas moçambicanas, já com nova mentalidade. Eu penso que a situação vai se resolver. São conflitos que... Tu sabes que esse coisa de jihadismo
Tem em todo lado. Tem em todo lado. Se nós controlarmos, podemos controlar as relações com a Tanzânia serem muito mais fortes para evitar com que eles entrem, porque eles entram por ali. Porque essa gente vem de onde? Vem lá do Congo, não sei onde. São treinadas, não sei por aí, são de vários países aí. Do Oman até alguns. Eu lembro-me, meu caro Boaventura, uma vez fui ao Sudão do Norte, para assinar um acordo com o Badeia. Então, estamos no hotel lá, Meridian, em Khartoum. Vem aí um grupo, os 4 moçambicanos. Eu disse, são moçambicanos, sim. O que vocês estão a fazer aqui? Estamos a estudar numa universidade islâmica, aqui, no Sudão. E quantos são vocês? Somos mais de 100 e tal aqui a estudar. Aqui no Sudão, a estudar aqui, Al-Corão. Universidade de Al-Corão. Al-Corão. Queremos falar consigo. Ok. Então fui à universidade. Estava lá muita gente moçambicana. Eu pensava, mas vocês estão cá, alguns estão 4 anos, 5 anos, 50 anos. E como é que vocês chegaram aqui? Recordados no norte todo. No norte de Moçambique? Sim. Eu fiz um relatório para o governo, disse, olha, a prestar atenção a isto. Já havia acontecido, portanto já tinha iniciado? Não havia nada ainda. Portanto foi antes de 2017? Isto foi quando fui lá, foi mais ou menos nos anos 90. 90. Eu estava em Paris como embaixador ainda. Sim, porque eu saí de Paris em 95, era mais nos anos 90, mais por aí. E então, quando depois vim para cá, para Moçambique, fui a um casamento aqui na Matola, num casamento muçulmano, e já havia lá um grande armazém não, era uma espécie de refeitório, dormitório. Eu perguntei às pessoas, isso é para quê? Isto aqui? É para as pessoas, os estudantes que vêm do norte, são hospedados aqui, daqui vão para os países árabes para estudar universidades. Então esse grupo que está lá, a transição é esta assim, 20 caminhões por aqui, daqui, vão para os países árabes estudar Alcorão, tanto islamismo. Eu disse, isto aqui vai dar problemas. Eu disse, nessa altura, disse que isso vai dar problemas. Coisa nunca mais se falou. Quando começam os primeiros movimentos lá no norte, de andar para as escolas públicas nossas, a substituir o ensino público pelo Alcorão, eu disse, olha, é assim, já estão a introduzir o islamismo aqui. Todas essas madraças que andam por aqui, são todos formados lá. São todos que andam aí. Então, foi assim que depois começaram a entrar as grandes subversões. Portanto, o relatório que produz na sequência do que viu no Sudão não chegou a ser... Não sei o que foi feito disso. Se alguém tomou atenção a isso. Se alguém ligaram a esse assunto, disse que disse, olha, isso já vem de muito tempo. Portanto, estamos a falar dos anos 90 ainda. 90, sim. 90. Portanto, já 100 e tal pessoas a ser formadas. Isso naquele ano. Quantas pessoas foram formadas lá? Quantas? Porque muitos desses jihadistas que estão aí são moçambicanos. Senhor embaixador, fala aqui de ONGs que estarão envolvidas de uma ou de outra forma nesta situação na província de Cabo Delgado. Está a falar de ONGs nacionais ou não, internacionais? São estrangeiras. São estrangeiras, sim. Alguns moçambicanos também estão envolvidos, mas são sobretudo as estrangeiras. Porque eles vêm para cá para destabilizar. Não se iludam com as ONGs aqui. As ONGs vêm para aqui para destabilizar, a maior parte delas. Não todas, mas a maior parte estão aqui são pagos para o Ocidente para destabilizar. A via do diálogo não é solução para se acabar com os acontecimentos em Cabo Delgado. Esse é que é também. Mas disse que não se sabe com quem dialogar. Aí está, mas depois porque não sabe quem é o autor, quem é o mandante destas operações. Não se sabe quem é. Mas um dia vai se descobrir. Um dia vai se descobrir. Senhor embaixador, o nosso fundo de tempo está praticamente esgotado. Eu gostava de lhe dar a oportunidade de sublinhar aquilo que julga ser mais relevante ainda no âmbito destes 50 anos depois que Moçambique proclamou a sua independência nacional. Sabes que nós que devemos olhar para o país real, o nosso país real, e com otimismo, construtivamente. Não pensar que este país não é nosso e tentar abandonar o país, o barco. O país é nosso. É nossa obrigação de todos nós contribuirmos de alguma forma para que o país não caia mais, que já caiu. Eu penso que isso é possível. Eu fico satisfeito de ver lá o Venâncio Mondlane no Conselho de Estado. Espero que ele já tenha uma outra atitude em relação àquilo que ele, se ele amanhã pensa governar, tem que preparar-se, tem que ter outra atitude. Não pode ter uma atitude, digamos, de vandalizador, como apareceu aí.
Então ele tem que apaziguar os seus adeptos, os seus militantes, de que o país, até nós temos que contribuir para este país. Se amanhã fica governo, mas tem que encontrar um governo tranquilo, um governo em paz, que tenha condições para avançar, não com recuos. Nós não avançamos com simples recuos, para frente, para trás, nós somos caranguejos. Portanto, a minha mensagem é que, de facto, todos nós nos concentremos, nos consciencializemos que o país é de nós todos. Todos somos moçambicanos. Sendo que a juventude deve merecer o foco de todos. Isso mesmo, isso. E que a juventude também aprenda que este país não nasceu por acaso. Alguns dizem, são os donos. Não, eles fizeram com que nós pudéssemos estar onde estamos hoje. São eles. Se não fossem eles, nós não estaríamos. Este país continuaria a ser colónia, nunca mais olhamos. Mas eles lutaram para isso. Agora, é a altura de passarem testemunho também. Não ficarem também agarrados aí. Passado, presente e futuro de Moçambique, 50 anos depois da proclamação da independência nacional, hoje tivemos o testemunho do embaixador Murad Murarji, que a nova nação testemunhou igualmente a edificação de 50 anos. Pela preferência fica aqui